Muito bom, muito bem. Então, para nos apresentar um pouco mais sobre as novas perspectivas da regulação da educação superior no Brasil, eu convido aqui a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação, senhora Diana Azim. Bem-vinda, Diana. Vem para o nosso palco. Bom dia a todos, bom dia a todos. Gente, é um prazer imenso estar aqui com os senhores nessa manhã para falar um pouquinho sobre as séries. Acho que a grande maioria conhece já a secretaria, mas é um prazer estar participando do 24º Semesp. Agradeço à professora Lúcia pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com os senhores as mudanças e as alterações que a gente tem implementado na secretaria nos últimos 7 meses. Nesse momento, eu preciso registrar que, na visão do ministro Vitor Godoy, há um olhar de importância das instituições particulares de ensino e as secretarias envolvidas nessa área de educação superior, seja a Secretaria de Educação Superior, Secretaria de profissionalizante e a própria CELES estão envolvidas para entender melhor e elaborar políticas públicas de educação superior que possa trazer um resultado importante para a sociedade, né? A gente entende a importância das instituições particulares e foi quando, assim que eu cheguei nas séries, eu fiquei muito impactada com os números. E eu vou me apresentar para vocês. Eu sou procuradora federal, sou da carreira da Advocacia Geral da União. Assumi a procuradoria em 2004, então tenho quase 19 anos de carreira. Iniciei o trabalho na procuradoria junto ao INSS. E INSS, para quem conhece aqui, é uma grande escola. E depois do INSS, eu passei a atuar na chefia da Procuradoria junto ao Instituto Federal do Ceará. E foi nesse momento que eu tive aquele primeiro contato com a educação e eu realmente me apaixonei pela educação. Achava que era apaixonada pela Previdência, mas a educação me conquistou. E quando eu cheguei nas séries, eu cheguei numa situação bem, digamos assim, um pouco caótica. A séries tinha 19 mil processos represados, né? Isso impactava diretamente as instituições de ensino superior, que aguardava atos autorizativos, como credenciamento, recredenciamento, autorização de cursos. Nós tínhamos processos de 2007, para os senhores terem uma ideia. E, quando eu fiz o levantamento e entender melhor a educação superior no Brasil, eu fiquei muito impactada com os números. Atualmente, nós temos em torno de 8,5 milhões de estudantes na educação superior, aqui no Brasil. E desses 8,5 milhões de estudantes da educação superior, 6,6 milhões estão na educação privada, particular. Hoje eu estou como secretária, sou procuradora federal e sou egressa da Universidade de Fortaleza. Inclusive, teve um painel ontem da professora Maria Clara, né, da Unifor. Sou egressa de lá com muito orgulho.
E isso nos faz refletir que, na realidade, a massa crítica do país, né, aquele conjunto de pessoas que pensam as soluções do país, os profissionais que geram a economia no país são profissionais egressos de instituições particulares de ensino. Então, foi um despertar para a secretaria essa reflexão e, ao mesmo tempo que trouxe para a secretaria e para o próprio Ministério da Educação uma responsabilidade muito grande de exercer com qualidade o poder regulatório. E aí, quando eu falo poder regulatório, vai desde dos atos autorizativos até a própria supervisão das instituições de ensino. Então, tem sido realmente muito desafiador. A gente tem trabalhado, a equipe ela é muito eficiente. A gente tem, nesse período, a gente tem trabalhado arduamente na condução desses processos. E a gente tem obtido alguns êxitos e tem trazido algumas perspectivas diferentes de regulação para a educação superior, que é o que eu vou tratar hoje com os senhores nessa manhã. Mas, antes, eu queria repassar o vídeo do ministro, que, em primeira mão aqui no SEMESP, no fórum, o vídeo sobre os novos sistemas eletrônicos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se os senhores puderem passar o vídeo, por gentileza. Está cansado de atraso nos processos? Trabalho manual? Muita burocracia? Chega disso. O novo sistema eSebas está cheio de novidades que tornarão o trabalho das instituições mais ágil, seguro e desburocratizado. Se prepare para unir tecnologia e educação, com uma plataforma auto-interativa que permitirá o acompanhamento das instituições em tempo real. E, além disso, o novo sistema EMEC irá transformar toda a papelada em tecnologia e, à espera de 5 anos, passará para 8 meses. Serão mais de 4.000 entidades, com ainda mais transparência nos processos, com automação e supervisão. Processos desburocratizados e automatizados, isso é educação e transformação digital. Ótimo. É só falar? Ainda tá? Então tá bom demais. Pois bem, como eu falei, a gente chegou na secretaria com... Eu estou brigando aqui ainda, viu? Depois que eu ganho e a gente continua. Então, a gente chegou na procuradoria, na secretaria, na SERES, com esse cenário e com esses desafios. Aqui eu trouxe nesse primeiro slide só a estrutura organizacional do MEC. Eu sei que tem alunos aqui, né, professora? Tem alunos? Então, nós temos 6 secretarias finalísticas, e entre as secretarias finalísticas, nós temos a Secretaria de Regulação da Educação Superior. E quais são as atribuições dessa secretaria? Eu coloquei aqui as atribuições regimentais. Nós temos formulação de políticas regulatórias. A gente autoriza, reconhece, renova cursos, credencia e recredencia instituições de educação superior. A gente supervisiona instituições, cursos superiores. Nós fazemos a gestão dos processos, dos sistemas EMEC e eSebas, dentro da secretaria. Propomos ao Conselho Nacional de Educação a atualização de referenciais e diretrizes curriculares nacional. Propomos referenciais de qualidade. Participamos de cooperações institucionais e também trabalhamos com o SEBAS, que é de conhecimento de vocês. E aí, quando eu cheguei nessa secretaria, com 19.000 processos represados, nós tínhamos, como eu falei, processo de 2007, nós temos em torno de 50 servidores. Eu disse, a gente não vai dar conta, né? E aí, o antigo secretário, o secretário Paulo, que fez um trabalho brilhante nas SERES, ele já estava muito angustiado com essa situação e, por questões pessoais, acabou saindo e conversando comigo, olha, Diana, não são 19.000 processos, a gente não consegue dar conta. E, realmente, a gente não consegue dar conta com um número tão pequeno e ínfimo de servidores. Então, quais seriam as soluções para isso, né?
A solução é a gente trazer automação, trazer tecnologia e trabalhar com tecnologia. Então, nós estávamos nessa situação de 19.464 processos nas séries, e sem conseguir dar vazão. E a gente também tinha um represamento de atendimento às instituições de educação superior. E é bem interessante porque eu faço parte da Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação da Procuradoria-Geral Federal, já há 4 anos. E, dentro dessa experiência da Câmara de Inovação, a gente teve uma aproximação muito forte com o mercado e com a iniciativa privada. Então, isso facilitou muito um olhar diferente para a relação das séries com as instituições particulares de ensino, né? É uma secretaria que tem uma interface com o mercado, e a gente tem que entender isso. O mercado tem que ser atendido. A Constituição diz que o mercado é patrimônio nacional, então a gente tem que ter essa compreensão. E aí eu falei, olha, gente, tem muitas dúvidas, há pedidos de atendimento, e a gente tem que fazer esse atendimento. E havia uma cultura, e a gente sabe disso, que é uma cultura de que a relação entre as instituições privadas e a administração pública é uma relação meio promíscua, quase, né? Então, as pessoas têm muito medo de se aproximar. Eu disse, olha, a gente vai se aproximar, vai fazer esse atendimento. Ah, mas a gente não presta consultoria. Eu disse, por que não? Né? Quem melhor tira as dúvidas das instituições de educação superior do que a própria séries? Se a gente presta esse serviço, essa consultoria, a gente vai melhorar o processo administrativo, e esse processo vai demorar menos tempo, né? Nós temos um tempo médio de atendimento de 60 meses. Eu até brinco lá dentro, de 60 meses é o seguinte, aquele casal recém-casado, né, não tem dinheiro para nada, precisa de um carro e vai financiar em 60 meses. Né? Então, assim, não tem sentido um dono de uma instituição privada, que tem todo um custo para manter aquela instituição, aguardar 5 anos para um credenciamento ou para a autorização de um curso, não sobrevive. Grupos grandes, maiores, educacionais, claro que têm condições, mas sofrem, outros não conseguem sobreviver a esse tipo de situação. Então, a gente, não, vamos começar o atendimento, e a gente fez isso, e mais à frente a gente vai mostrar, 8 minutos, a gente tem, olha, eu não sou boa, não, eu vou ser reprovada, eu seria reprovada se eu fizesse concurso para professora, viu? A última vez que me deram 30 minutos, eu falei 3 horas. Mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Então, quais foram as estratégias que a gente encontrou para tornar uma secretaria melhor, mais eficiente, mais produtiva? O primeiro ponto que a gente identificou é um aprimoramento dos instrumentos normativos. Então, nós precisávamos trazer maior fluidez, celeridade, e, para isso, a gente tinha que alterar o atual decreto, o 9235, que é o caos. Né? O arcabouço jurídico da regulação da educação superior é o caos. Gente, eu descobri lá nas séries que tem famílias, né? Então, elas se reproduzem. Então, tem família 20, tem família, sei lá, é um monte, é isso aqui de normas. E eu sou advogada pública, eu trabalho na interpretação, e eu tive dificuldade de entender. O decreto já é ruim. E aquelas normas também são horríveis. Né? E aí eu comecei a estudar esses normativos, e teve um momento que o ministro chegou para mim e disse assim, Diana, ó, portaria 42. Eu disse, gente, essa família eu não conheço. Eu conheço a 20, eu conheço outras famílias, mas essa família eu não conheço. E aí não era a portaria da CAPES 4x2 que a gente precisava regulamentar, e ele tinha uma certa urgência nisso. Mas para a gente ter uma ideia de como seria confuso. Então, o primeiro momento, a primeira atuação, seria no aprimoramento dos instrumentos jurídicos. Para isso, o que nós fizemos? Reunimos os procuradores federais, né, um grupo de procuradores, e começamos a iniciar o estudo de um novo decreto, de uma propositura de um novo marco regulatório da educação superior. Isso foi feito, a gente evoluiu no decorrer desse ano, e a gente está para finalizar esse novo decreto. A gente também melhorou o fluxo de procedimentos de regulação e supervisão, isso dentro do decreto, e implementação de soluções tecnológicas, por isso que vieram os sistemas. Quando eu assumi a secretaria, e o ministro veio conversar comigo, eu disse, olha, só tem uma solução
para essa situação que é tecnológica. Porque, assim, não tem pessoal que vai dar vazão. E eu vim de um Instituto Federal, passei 8 anos, e eu era coordenadora de um grupo de prevenção e combate ao assédio sexual nas instituições federais de ensino, e também componho ainda a Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, eu tinha um acesso muito bom às instituições, às universidades federais e institutos federais, e, tendo uma rede de apoio muito importante, eu consegui uma força-tarefa com aproximadamente 300 servidores para atuar nesses processos. E é por isso que a gente conseguiu dar conta desses processos. Mas isso é algo transitório. Não daria para dispensar o tratamento que nós pretendíamos dentro da série se não tivesse um sistema automático para conduzir esses processos, né? Então, foi um dos pontos que foram colocados para o ministro. O ministro é da área, né, entendeu a relevância, e esse ano a gente conseguiu discutir, a partir do novo decreto, um modelo de negócio que criou o sistema EMEC e o ECEBAS, né? Incorporação de... eu tenho 5 minutos? Meu Deus do céu. Incorporação de metodologias de análise de impacto regulatório. A gente entende que as séries, por ter essa interface com o mercado, nós temos que ter todo o cuidado, e nós atraímos para as séries toda a legislação de agências reguladoras, para termos um certo cuidado, uma certa, né, precaução, e aprimoramento de mecanismos e canais de participação da sociedade. Então, em algumas experiências que nós tivemos aqui dentro das séries, como, por exemplo, GT de Medicina, que eu não sei se os senhores estão acompanhando, a gente instituiu o GT de Medicina, a gente colocou dentro da plataforma da NTT uma tomada de subsídios para ouvir a sociedade. Ao tempo que oficiamos as associações de médicos, de secretários de saúde, de municípios e estados, e foi feita essa tomada de subsídios antes de iniciarmos o trabalho do GT. Quais foram os pontos críticos, né? Como eu falei, dentro de uma análise inicial da secretaria, eu estou no 7º mês. Alguém fica brigando comigo, dizendo que eu estou com 8 meses, 9 meses, mas não são 7 meses de secretaria. A gente conseguiu finalizar agora, está em estágio final de finalização, o novo marco regulatório. A gente está com a minuta do decreto, vai ser compartilhado com a professora Lúcia, para que ela possa, junto com sua equipe, propor ainda alguma alteração. E foi um decreto que foi construído a 4 mãos. Gente, assim, está sendo uma experiência muito interessante, porque eu conheço muito menos de educação superior do que os senhores, né? Então, eu tive muito apoio, muita ajuda dos representantes de associações, o Celso, que é um fofo, né, da ABMS, a professora Beth Guedes também, e outros tantos que nos ajudaram nessa compreensão, nessa melhoria. Fizeram suas sugestões, o próprio INEP, recebemos sugestões do CONAS também. Então, foi feito realmente a 4 mãos. Claro que algumas sugestões a gente pôde receber, outras não, mas, enfim, a gente está finalizando aí o novo decreto, e a gente estabelece um novo marco regulatório da educação superior aqui no Brasil. E ponto crítico também é a necessidade de um sistema que trouxesse celeridade. Então, está sendo desenvolvido o sistema EMEC, a gente está numa perspectiva de recebimento desse sistema agora, já no final do ano, a gente está assim, finalizando o sistema. O sistema, como eu falei, foi construído com base no modelo de negócio do novo decreto, então vai ter que sair o decreto, senão não sai o sistema, né? Então, a gente está nesse trabalho com o ministro, para que a gente consiga, até o final do ano, publicar tanto o decreto como o novo sistema. Qual é a vantagem do novo sistema? Ele é todo automatizado. Então, quando os senhores fizerem, por exemplo, o upload dos documentos, no pedido de autorização de curso ou de credenciamento,
quando vocês derem um Enter, ele já vai para o INEP, não passa pelas séries, né? Então, a gente não vai ter esse trabalho de analisar os documentos. Então, vai ser automático. A gente tem um tempo médio de 1 ano a 2 anos na fase saneadora. Fase saneadora, os senhores conhecem, né? Não tem que se fazer nada. A instituição faz a juntada dos seus documentos, né? Ela tem responsabilidade sobre os seus documentos e vai para o INEP, que vai fazer a avaliação dos documentos. Então, nós fazíamos essa análise dentro das séries, com um pouco de servidores que nós tínhamos, e também o INEP fazia. Então, isso vai ser automatizado, vai automaticamente para o INEP. Outra questão, outro fluxo que nós abolimos foi a impugnação pelas séries. Então, nós tínhamos um índice de aproximadamente 90% dessas avaliações não eram impugnadas pelas séries. Então, por que tinha que passar pelas séries? Primeiro, a gente não é avaliador, a gente não estava lá, a gente não estava conhecendo o local, então, o que a gente ia falar sobre isso? Quem tinha que impugnar era a IES, se tivesse interesse, né? E aí ela ganha tempo, porque para a gente é um prazo de 30 dias, ela, às vezes, em 5 dias, resolvia ou nem impugnava e o processo já seguia, que é o que vai acontecer com o novo EMEC. Então, todo esse fluxo de processo ele vai acontecer de forma automatizada, indo para os órgãos competentes, e, ao final, no parecer final, a gente vai poder, inclusive, baixar em diligência o processo, a fim de que a gente possa alterar. Então, pronto, a gente trouxe automação ao processo, a gente excluiu alguns fluxos do EMEC. Nós trouxemos também uma questão crítica que nós observamos, é a falta de supervisão. Então, o que nós entendemos dentro das séries? A gente entende que todo o processo regulatório, regulação inclui supervisão. Eu vou fazer a separação só para que a gente entenda melhor. Todo o processo de regulação, gente, não tem ato discricionário por parte da secretaria. Então, é ato vinculado. Vocês atendem os requisitos normativos para o credenciamento ou a autorização de curso e a gente autoriza. Qual é o papel das séries? É fiscalizar se aquele termo de compromisso, se aquele documento, ele está sendo executado pela instituição. Então, a gente está, em parceria com o Instituto Federal do Ceará e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, desenvolvendo um sistema chamado Observatório Séries. O que esse Observatório Séries vai fazer? É uma plataforma que a gente vai acompanhar em tempo real o que está acontecendo nas instituições. Então, quando os senhores apresentam para a gente o PDI, a primeira coisa que o sistema vai fazer é identificar se há plágio, se há um PDI de prateleira ou se foi um PDI que foi desenvolvido realmente para atender, né, ou para propor, né, os seus projetos de pesquisa, ensino, extensão, enfim, qual o projeto da instituição para aquela comunidade na prestação daquele serviço. Então, o primeiro passo que a plataforma vai fazer é esse batimento, se há plágio ou não. Se houver plágio, a gente volta a conversar, baixa em diligência para entender melhor se realmente a instituição vai ter condições de fazer executar esse PDI. E a gente está integrando também com Receita Federal, com o INSS, Reclame Aqui, né, para que a gente saiba se está sendo executado realmente o projeto, se está havendo, qual é o nível de satisfação. E aí, professora Lúcia, a gente trouxe para dentro do decreto alguns termos de compromisso, de aplicação, que já é o que os senhores já fazem, né, nas grandes instituições, que é pesquisa de satisfação. Isso vai chegar para a gente. A gente vai querer também entender como é que está o grau de empregabilidade. Então, eu tenho uma instituição, eu tenho uma região, por exemplo, que está em crescente, no âmbito da construção civil, por exemplo, e eu identifico que, naquela região, a instituição A emprega 70%, a instituição B emprega 20% e a C emprega 0,5%. Então, a gente vai entender por que aquela instituição não está empregando. A gente já tem uma ideia, porque tem instituições de ensino que estão ofertando cursos com mensalidade de R$ 49,00 e R$ 69,00. E os senhores sabem que é completamente inviável
prestar um serviço de qualidade, com esse valor não tem condições. A gente também vai querer entender se aqueles professores foram realmente contratados, por isso que a gente vai integrar com o INSS, com a plataforma do INSS, se os professores foram empregados. Há uma prática comum, por exemplo, de passar o MEC passar e haver uma demissão em massa de professores, né? E aí a gente vai saber se houve, sim, porque o sistema vai alertar, e o sistema vai trabalhar todo numa lógica de monitoramento, não é supervisão. Identificou um determinado índice de criticidade, não foi desenvolvido o projeto de ensino, não foi desenvolvido o projeto de pesquisa, não foi desenvolvido o projeto de extensão, o professor foi demitido, não houve reposição, o sistema mesmo vai comunicando à instituição para que a instituição se prepare e se adeque. Quando a gente entrar em supervisão, é porque chegou no nível muito crítico daquela instituição, e aí a gente vai passar a supervisão, o sistema vai nos apontar, e vai ser aquela cartinha da Receita Federal que a instituição de ensino vai estar recebendo e vai estar preocupado com essa situação. Outro ponto crítico é a judicialização. Sim. Uma questão crítica que os senhores estão acompanhando é a portaria da moratória, a portaria 328 do GT de Medicina. Ela foi uma portaria que foi publicada em 2018, e aí está perdendo a vigência agora no início de 2023. Então, caiu no meu colo. A gente está trabalhando com o GT de Medicina, tem os entes que representam, né, que estão discutindo. As discussões estão em altíssimo nível, apesar de ter interesses, às vezes, divergentes. Nós temos o Conselho Federal de Medicina, nós temos as associações representando, temos também o Ministério da Saúde, mas, ainda assim, nós temos mantido um nível muito alto de excelência de discussão da formação do médico no país. Então, assim, até novembro, a gente vai estar entregando ao ministro e ao presidente da República uma proposta de política de formação médica no país, para a gente poder ver essa questão de liberação de vagas, porque está suspenso, né, até hoje. Outro ponto crítico que a gente identificou é a questão da judicialização dos processos regulatórios. Isso, para a gente, é gravíssimo, porque, enquanto a gente está atendendo decisão judicial, a gente está deixando de atender os pedidos administrativos. E isso tem impactado. No último mês, a gente não conseguiu trabalhar em um pedido administrativo. A gente passou o mês inteiro atuando para atender as demandas judiciais. Então, a gente quer deixar a Secretaria Redonda, para que evite a questão de judicialização. A gente entende que há, sim, situações de judicialização, mas o que a gente está percebendo, enquanto Ministério da Educação, é que está construindo uma fábrica de ações judiciais, como acontece com a saúde. E aí, antes disso acontecer, a gente está se aproximando, visitamos todos os presidentes dos tribunais regionais federais, apresentamos para os presidentes um portfólio de serviços, que nada mais é do que conversar com os magistrados para que eles entendam a complexidade do processo regulatório. Então, nós temos, por exemplo, decisões judiciais que determinam a autorização de 100, 200 vagas de medicina. E aí não sabe se tem leito, não sabe da estrutura da instituição, não conhece a realidade, e aí causa um problema para a sociedade e para o MEC. Nós temos uma situação muito emblemática de uma decisão que autorizou 120 vagas. 2 anos depois, a AGU conseguiu reverter a decisão, e a gente está com 600, 700 alunos para fazer a transferência assistida. Então, cadê a universidade para a gente acomodar esses alunos? Como é que a gente vai fazer essa transferência? Então, 2 anos pagando matrícula, 2 anos de formação, ainda com 4 anos, e a gente precisando acomodar. Então, a gente tem se aproximado, a gente está construindo um fórum conjunto do Poder Judiciário, o MEC, vamos chamar as associações, viu, professora Lúcia, para a gente se aproximar e explicar a complexitude do processo regulatório, para que a gente tenha decisões judiciais com mais qualidade. Outro ponto crítico são os atendimentos às IES, como eu havia falado, né? Havia uma cultura dentro das séries de que a gente não podia se aproximar. Eu acho que é do direito, sabe que o direito administrativo trouxe isso, né?
Parece que é promíscua a relação entre o Poder Judiciário, entre a administração pública e a iniciativa privada, e a gente desconstruiu essa situação. Coloquei até o QR Code aqui na apresentação. Nesse QR Code, dá acesso a um formulário, e qualquer IES pode pedir atendimento. Se os senhores abrirem o formulário, vai estar lá uma proposta. Os senhores vão propor a data, a hora da agenda, é claro que a gente vai tentar acomodar, e se esse atendimento é presencial ou via Teams. Estou com dúvida num processo, só estou com dúvida. Pede o atendimento, e aí nós vamos ter uma equipe, como a gente colocou aqui à disposição do fórum, uma equipe para atender os senhores e tirar as dúvidas que os senhores tenham. Outro ponto muito crítico é a questão dos acervos acadêmicos. É muito comum o descredenciamento de faculdades, e eles abandonam os acervos acadêmicos dessa forma. Então, são alunos que poderiam estar já com diploma, exercendo a sua profissão, e eles não têm esse diploma porque a faculdade simplesmente desapareceu, foi descredenciada, e o acervo foi jogado. A gente está fazendo um trabalho também com o Poder Judiciário. Nós temos 3 pontos críticos. Um é em Curitiba. Nós já conseguimos a parceria com a Universidade Federal do Paraná, e lá tinha 700 ações com decisões transitadas em julgado há 4 anos. Quando eu fui para a audiência, o meu colega, também, que é advogado da União, disse assim: doutora, quer um habeas corpus preventivo? Eu até brinquei com o ministro, porque eu disse: Vitor, olha, pelo amor de Deus, estão sugerindo o habeas corpus preventivo para mim, porque faz 4 anos que não se cumpre decisão judicial em relação ao acervo, né? Aí ele disse assim: Diana, um habeas corpus preventivo para mim? Eu disse: não, para mim. Aí ele: então tá, então não tem problema não, né? Aí eu disse: não, Vitor, espera ainda, você me visita pelo menos lá, né? Ele disse: eu visito, não tem problema não. Mas, brincadeiras à parte, a gente ficou muito preocupado. E o MEC aportou recurso, a gente fez parceria com a Universidade Federal do Paraná, e eles vão tratar esse acervo para a gente já está negociando com os juízes. Essa situação foi tão grave que tinha um grupo de inteligência com 8 juízes, e os senhores conhecem, tem 3 carreiras muito difíceis, né? Advogados, e aí os profissionais do direito, os médicos e os professores, né? Então, são 3 carreiras difíceis. Quando a gente junta médico e professor lá no GT de Medicina, a gente sabe que a coisa só pode piorar. Mas o fato é que a gente conseguiu fazer esse acordo, e a gente está fazendo tratamento desses acervos. E aí, voltando aqui para o número de processos que nós tínhamos no começo do ano, 19 mil processos. Esses processos eles foram tratados pelas séries, com essa força-tarefa. Hoje, nós temos um pouco menos de 3 mil processos nas séries. Já estamos em 2022, então, a gente provavelmente não vai ter legado com o antigo sistema. A gente passou o problema para os outros órgãos, né, e entidades. Então, o INEP agora está com problema, com 12 mil processos para serem tratados, mas eles também têm uma estratégia de atendimento que eles vão dar conta esse ano. Esse já é um dado desatualizado, mas os dados que eu obtive da diretoria é que nós estamos com aproximadamente 4 mil, né, Vandir? Esse é o cenário. Só esse ano, de abril para setembro, foram autorizadas 230 mil vagas, né, e isso tem me preocupado. Nós temos instituído o GT de Medicina, que está discutindo a formação médica, mas também saiu a portaria, eu até anotei aqui a portaria, gente, a portaria 668, né, que estabelece um grupo de trabalho para a discussão da educação à distância. A gente pegou os cursos do artigo 41, que é odontologia, psicologia, enfermagem e direito, para discutir a modalidade de educação à distância. Eu queria trazer os cursos da área de saúde, porque eu descobri que, em gestão passada, foram autorizadas mais de 7 mil vagas só para fisioterapia. Eu posso ser leiga no assunto, mas assim, eu tenho uma ideia de que não é possível fazer, ofertar um curso da área de saúde na modalidade à distância.
Pessoalmente, eu tenho um ponto de vista, e o ministro compartilha comigo, que, na realidade, a gente tem que evoluir a partir de um Estado que exerce o poder regulatório com qualidade e eficiência para afastar essa questão e essa diferenciação entre modalidade à distância e presencial. Eu acho que a instituição tem que ter essa maturidade para saber qual é o curso, qual é a disciplina e como é que ela vai ofertar. Isso cabe à instituição, e aí quem trabalha no exterior e convive com a professora Lúcia, sabe que isso já é uma realidade lá fora, não tem essa diferença de modalidades, né? Então, assim, eu passei alguns minutos, mas era o que eu queria compartilhar com os senhores, que a gente está atento, o Ministério da Educação está atento para essas questões que envolvem a educação superior, 3 secretarias envolvidas para trabalhar. Nós temos nos preocupado porque nós estamos vendo um ciclo vicioso no país, as pessoas são mal formadas e formam mal, né? E aí a gente tem que barrar esse ciclo, melhorar a qualidade da educação superior, e aí a gente vai ter um Brasil melhor, considerando que a massa crítica do país, né, é egressa da educação superior particular, a força de trabalho egressa das instituições particulares. Então, com certeza, se tivermos um nível de eficiência e qualidade da prestação de serviço educacional de educação superior, a gente vai ter um Brasil diferente em 10, 20 anos. Era isso que eu queria compartilhar com os senhores. Professora, eu peço desculpa pelos 10 minutos a mais. E agradeço a todos pela paciência. Obrigada.